Ale, fala. A gente vai falar sobre as convocações e das seleções, porque a gente vai ter Copa América, Isso. que é uma competição oficial, né? E o Atlético corre o risco de perder jogadores importantes. Data FIFA, por exemplo, vai ter jogador do Atlético que, inclusive, está no elenco, poderia ser utilizado no lugar de titular e ele vai estar foi convocado, a Sub-20 foi convocada. E eu vou chamar o Cláudio Rezende para falar sobre isso, mas antes eu quero falar o seguinte para você. Tem dia que o jogo tá, maravilhoso, né? Você não tira o olho da tela ali, acompanhando, você não desgruda do radinho. Mas tem também dias que tá paradão, tá ali, aquele reme-reme danado. Mas sabe aonde tem emoção o tempo inteiro? KTO.com, amigão, é o lugar perfeito para quem quer brincar com as probabilidades. A plataforma é fácil de usar, tem até R$200 sem riscos no seu primeiro palpite. Quer mais diversão? Acesse KTO.com e faça o seu cadastro. KTO.com, onde a diversão acontece. Site para maiores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. Preocupação pelos lados do Atlético com convocações de seleções. É isso mesmo, Cláudio Rezende? Boa noite. É verdade, Romano. Boa noite a você, a todos que nos acompanham aqui no Bastidores dessa sexta-feira. É verdade, o Atlético com os nomes de atletas na lista, é a lista maior, né? A lista de 60 nomes para a Copa América. Todas as seleções precisam enviar a Conmebol essa lista e o Atlético, além do Guilherme Arana, que está convocado entre os 23, ele está mesmo para a Copa América. O Arana vai servir a seleção brasileira. Tem dois, como podemos dizer, na reserva, né? Gustavo Scarpa e também o atacante Paulinho. O que acontece? A Conmebol liberou mais 3 nomes. Serão 26 convocados na lista final, definitiva do Dorival Júnior. E aí, entre esses nomes, tem Gustavo Scarpa e o Paulinho. Foram revelados também alguns nomes lá em São Paulo, do Palmeiras, como o Rafael Veiga, o Zé Rafael, Mike, Murilo, alguns nomes que apareceram. O Dorival agora escolhe, mas não quer dizer que Gustavo Scarpa e Paulinho estarão nessa lista definitiva, até porque, numa ideia da CBF de não desfalcar muitos clubes, o Atlético já tem o Arana convocado. Dos clubes brasileiros, apenas a Arana, Endrick do Palmeiras e o Bento do Atlético Paranaense. Então pode ser que estejam só nessa pré-lista. Para o caso do Atlético, seria até mais interessante que eles não fossem, porque não vai parar o Brasileirão durante a Copa América. Deixa eu dar um recado para você da Clínica Alphaman. Meu amigo, você tá meio desanimado aí, tá para baixo na hora do sexo? Sextou e você tem que tomar atitude. Passando aí o fim de semana, você vai anotar o telefone e ligar para agendar consulta. Tem consulta especial para o ouvinte do Bastidores, lá com a equipe do Dr. Carlos Pacheco, no telefone 2526-7676. 2526-7676, Clínica Alphaman. Mais de 10 anos no mercado, anote esse nome, Clínica Alphaman. E aí, além desses nomes, o Atlético teve convocados hoje 2 jogadores para a seleção sub-20. O atacante Alisson que vem aparecendo bem no time principal, e o goleiro Robert, que é o titular da equipe sub-20 que vem disputando o Campeonato Brasileiro. Eles foram convocados na lista de 23 do técnico Ramon Menezes para um período de treinamentos na Granja Comari, agora no início de junho. Eles se apresentam no dia 3, ficam até o dia 11 em Teresópolis. É a preparação da seleção sub-20 para a disputa do Sul-Americano da categoria, que vai acontecer em janeiro no Peru. Desse torneio, 4 equipes vão para a Copa do Mundo sub-20 no Chile. Não serão amistosos, um período de treinamento, e se nada mudar, né? Agora a gente não sabe, com essa paralisação do Campeonato Brasileiro, esse período aqui é sem jogo. Então o Alisson, principalmente, e o goleiro Robert não desfalcariam o Atlético nesse período aí de treinos da sub-20. Ale, já foi convocado o Arana, quer dizer, já quebrou as pernas do Atlético. Vamos falar um português assim, bem claro, né? Verdade. Porque só tem um lateral esquerdo. É. Aí você tem numa lista de 60 nomes ainda o Gustavo Scarpa e o Paulinho. Certo. Mas isso se a gente olhar só para a seleção brasileira. Porque na seleção, você ainda tem a convocação do Alan Franco, que é titular, seleção do Equador, e até conversava com o Cláudio de se não tem numa lista de 60 aí, por exemplo, do Uruguai, o Maurício Lemos, se não tem numa lista de 60
da Colômbia, o Brian Palacios. Então, assim, é uma situação complicada, muito complicada. E tem uma outra pancada aqui, ó. O Ramon Menezes convocou a seleção brasileira sub-20 hoje para um período de treinamentos na Granja Comari em junho. Vão se apresentar dia 3 de junho, vão ficar até o dia 11. Os treinos como preparação para a disputa do Sul-Americano da categoria, que será em janeiro do ano que vem no Peru. E, inclusive, deve fazer amistosos. Convocou o Robert Assunção, que é goleiro da base do Atlético, aí ok. E, além deles, convocou o Robert do Cruzeiro, que aí está sendo utilizado, né? E convocou o Alisson. Eita. Aí que azeda um pouco, Tem? Né? Já pensou? Porque a tendência é que o Scarpa ocupe a vaga do Arana, né? Que também já é um prejuízo enorme, porque o Arana vinha jogando muito bem e o Scarpa, em muitas oportunidades, foi o melhor do time jogando na dele. Sim, inclusive fez falta no jogo passado. Então você perde um dos principais, se não o principal lateral do Campeonato Brasileiro, lateral esquerdo, e você perde o principal jogador do time em algumas partidas, né? Que foi o Scarpa, né? Porque, evidentemente, o Scarpa não deve ter nem o mesmo desempenho do Arana e nem o mesmo desempenho do Scarpa quando joga na dele. E aí, quem poderia ocupar essa posição podia ser o Alisson, né? É que eu acho que hoje no elenco do Atlético, posso estar enganado, é o cara do 1 contra 1. Sem dúvida. É o cara que vai pra dentro da marcação, que tem profundidade, além da habilidade, velocidade, enfim. Mas o que acontece é que no futebol brasileiro, o time ele não sabe se ele contrata bons jogadores mais. Porque o cara fica fora durante aí 1/3 da competição, que a gente tá falando de 9 rodadas, pode ser até que seja mais. 9 rodadas inicialmente, né? Mas tem preparação, amistoso de preparação, e se você avançar na competição também. Não, e outra coisa, você não sabe exatamente como vão ser distribuídas algumas datas, né? Então, pode ser até que você acabe perdendo mais. Então, até que ponto é interessante você contratar um jogador selecionável, que normalmente são os melhores, né? Até que ponto? Agora, o prejuízo vai para muita gente, né? Porque você imagina que o Flamengo também tem um prejuízo aí. O Flamengo, de cara, assim, 3 vão para a seleção do Uruguai. Arrascaeta, Vinha, De La Cruz. Aí você pega Pulgar na seleção chilena. Isso. Você já pega esses 4 numa pancada só. Já logo de cara, né? Então, assim, o Palmeiras também tem seus prejuízos. Palmeiras, Gustavo Gomes, né? Então, é ruim para o futebol brasileiro, né? Porque é o principal produto da CBF que acaba sendo deixado para segundo plano. Mas isso é o nosso calendário. Isso aí infelizmente, é o nosso calendário, que já tem problemas suficientes normalmente, né? Porque você tem aí os estaduais que pegam uma parte que poderia ser diluída durante todo o ano, mas é uma parte que é menos interessante, evidentemente, né? Porque você está disputando ali os campeonatos estaduais e só depois que você tem tudo junto. Copa do Brasil, Libertadores, Campeonato Brasileiro, até a Sul-Americana, e ainda agora tem a Copa América, né? Então, realmente o prejuízo técnico, esportivo e até de atração para o público, né? É muito grande, o que torna o campeonato imprevisível. Você não sabe o que pode acontecer. E aí, ainda para somar isso, a CBF ainda tem 2 Copas regionais que ela coloca junto com o brasileiro, quando poderia ser junto com o estadual. Exatamente. E aí complica ainda mais, ainda toda essa tragédia, evidentemente, que ninguém esperava, né? Mas toda essa tragédia do Rio Grande do Sul, que também vai ter um congestionamento também de datas, né? Então, enfim, a gente só lamenta que tudo isso aconteça com o nosso futebol, ele seja tão maltratado assim. E aí, quando a gente faz a comparação com as grandes ligas, por exemplo, o campeonato inglês, a Premier League, está aí vivendo seus momentos decisivos, esse é um dos motivos, né? Porque você, evidentemente, você tem uma organização muito falha e com muitos problemas. Você imagina que no campeonato inglês, o Arsenal, o Manchester City, o Liverpool, enfim, vão perder jogadores por 9 rodadas? Isso aí não acontece. Então, realmente é uma situação que traz prejuízo como um todo, e algumas equipes, como é o caso, por exemplo, que você citou do Atlético,
saem bem prejudicados. E além disso, você citou aí as competições europeias, e por isso que a gente tem, e a pesquisa, né? A gente viu a pesquisa CNN e Itatiaia Quest sobre a preferência dos mais jovens pelo futebol internacional, é porque lá, meio de semana, amigo, é para as Copas Nacionais. Final de semana é para o Campeonato Nacional. Acabou. Não tem mistério. Isso. Ou as datas do meio de semana para as competições continentais, como Copa da UEFA, UEFA League, Conference League. Não tem esse negócio de entuchar a Copa Verde, Copa do Nordeste, não sei o quê. Não tem isso. E olha só, a gente está falando de um campeonato que até agora, o campeonato tem 6 rodadas, tem time que só jogou 3 vezes. Pois é. O Criciúma só jogou 3 vezes. Por que o Criciúma jogou 3 vezes? Um dos jogos era a Copa do Nordeste, outro jogo era contra o adversário que estava jogando a Copa Verde. Quer dizer, 2 competições regionais estão se sobrepondo ao principal campeonato do país. É loucura. Aí é loucura. E fora que tem uma coisa que a gente tem que considerar também, que influencia diretamente no nível técnico da competição, é que na Europa você tem uma pré-temporada decente, né? Sim. Você consegue trabalhar todos os aspectos do atleta e da equipe coletivamente com todo o cuidado que uma competição de nível merece, né? Então você tem ali uma preparação efetiva, né? E então também, claro que isso influencia. É uma pena, né? Porque a gente vê vários clubes investindo tanto no futebol brasileiro, algumas SAFs inclusive, e você vê que o campeonato faz muita força para ser forte, e aí quem organiza a competição meio que joga contra, né? E a gente estava falando sobre isso só para esclarecer para quem está nos acompanhando. Existe no futebol uma hierarquia de competições. Então, por exemplo, a competição da FIFA, ela é prioritária em cima de todas as outras. De todas as outras. De campeonatos continentais, de campeonatos nacionais. As competições da Conmebol, ela é soberana em cima de brasileiro, de campeonato argentino e tudo mais. Depois vem as competições nacionais. Então, o Campeonato Brasileiro, ele é soberano em cima dos estaduais, por exemplo. Só que acontece que a CBF está misturando as coisas. A CBF está deixando o Campeonato Brasileiro, que é soberano, ser influenciado, com todo respeito à Copa Verde e Copa do Nordeste, mas que para mim tinha que ser disputado junto com o estadual. Quando você chega, você imagina, por exemplo, vamos citar um exemplo. Fortaleza está classificado para a fase decisiva da Copa do Nordeste. Isso. Fortaleza está disputando Campeonato Brasileiro, Fortaleza está disputando Copa do Brasil, Sul-Americana e Copa do Nordeste. Pois é. Tudo junto. E o Fortaleza, inclusive, você citou como exemplo, que é um ótimo exemplo, Fortaleza que já chegou a terminar o turno do Campeonato Brasileiro da Série A na última colocação. Sim. Justamente porque não aguentou o tranco. Não tem, elenco não aguenta, gente. O América mesmo, o nosso coelhão, ele teve muita dificuldade, por quê? Foi o mineiro que avançou mais em competições sul-americanas. Sim. Foi o mineiro que avançou mais na Copa do Brasil. E aí, chegou na final do Campeonato Estadual no ano passado, tô falando tudo do ano passado, e aí não conseguiu jogar o brasileiro. Sim. Simplesmente não conseguiu. Né? Fez uma campanha muito ruim, a última colocação. Teve 5 vitórias, eu não me engano. Pois é, mas você vê que o calendário, ele acaba punindo. E não duvido que aconteça isso com outras equipes. Claro que quando você tem uma estrutura maior, você tem mais recurso financeiro, você tem um elenco mais preparado. Mas mesmo assim é um prejuízo muito grande, pô. Demais. E aí você soma ao Fortaleza o fato de ele estar lá em cima e toda viagem para ele é um negócio, é um tormento, né? Ele tem que descer para São Paulo para fazer escala, para poder ir para outro lugar, aí já é mais complicado. Olha, amigão, você tá precisando de dinheiro? Eu tenho uma dica, tá? Antecipe seu saque aniversário FGTS no Banco BMG. É muito simples e sem burocracia, não compromete sua renda, porque não tem parcelas mensais, seu dinheiro cai na conta no mesmo dia. Tudo 100% digital, sem precisar sair de casa. Chame agora pelo WhatsApp 11 4002 7007 ou baixe o aplicativo do Banco BMG. Consulte condições em bancobmg.com.br. Ô Cláudio, falamos aqui sobre essa possibilidade do Atlético sofrer com várias ausências por conta das convocações, né, das seleções sul-americanas que vão disputar a